Olá, pessoal. Bom dia. Tô com um probleminha técnico aqui, mas acho que eu já resolvi. Tentar aqui colocar a janelinha aí para vocês, mas acho que já vai acertar. Aí, agora acho que tá bem. Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a nossa live sobre dicas para estudo de concurso para PEB 1. Sei que tem 2 concursos grandes aí acontecendo, né? Os editais foram abertos e a gente está aí esperando a definição das provas do concurso de Mairink, a data, né, das provas. E Sorocaba, nós estamos já definido aí a prova para agosto, mas também estamos aguardando aí por causa da pandemia, né? E aí, de cara, eu já quero dar uma dica para vocês, que é a situação que a gente está vivendo agora com relação a esses concursos, né? Então, tem muita gente que não fez a inscrição, porque por causa da pandemia, né? Disse que o concurso não ia ter. Ah, não vai ter esse concurso por causa da pandemia e tal. Teve muita gente que perdeu a inscrição, não fez. E os concursos, nós teremos os concursos? Teremos os concursos de Mairink e Sorocaba. Então, lá nos grupos onde eu converso com os professores, né, eu sempre falo, pessoal, querem saber de alguma coisa do concurso de Mairink? Entrem no site do Instituto Mais, né? Não pergunta para ninguém, não pergunta para conhecido, não pergunta para gente na rua, não, porque isso é só boatos, né? Então, você quer saber como que tá? Vai ter? Não vai ter? Tá suspensa a prova? Quando que vai ser realizada? Entra lá no site do Instituto Mais para saber de Mairink. E aí o concurso de Sorocaba. Ah, como que tá? Como que não tá? Como que vai ser? Vai ter? Não vai ter? Entra lá no site da VUNESP, onde fala do concurso de Sorocaba para saber, né? Então, não fiquem com conversas de esquina, porque o fulano falou, porque o fulano disse. Eu sei que isso vale para tudo na nossa vida, só que em termos de concurso público é muito mais importante, né? Porque é uma coisa que a gente precisa saber realmente o que está acontecendo. Então, não fiquem pela conversa dos outros, porque o fulano disse, porque a prima da irmã, do concunhado da vizinha do meu primo. Não, né? Então, vai na fonte, vai lá na fonte, entra lá no site, eles deixam todos os comunicados. Então, alguns estão... Como eu me inscrevi nos dois, eu recebo e-mails do Instituto quando tem alguma coisa, e e-mails da VUNESP também. A cada passo que a gente dá na inscrição, a cada passo que a gente muda alguma coisa lá, eles mandam e-mail para quem fez inscrição, saber o que está acontecendo, certo? Então, vamos lá. Como estudar? Né? A gente olha lá o edital, vem o edital do... Isso eu vou falar agora para qualquer concurso, tá bom? Qualquer concurso público de qualquer cidade, de qualquer município para PEB 1. A gente, quando olha o edital, vê aquele monte de autores, né, na parte dos conteúdos específicos e fica quase doido, né? A gente olha lá e fala, nossa, esse eu já li, esse eu conheci, esse eu lembro da faculdade, esse livro eu tenho, e aí a gente começa ou estudar de uma maneira que vai dar mais trabalho para a gente no estudo, ou a gente fica desesperado e acaba, igual essa imagem aí do lado aí da pessoa, né? A gente fica desesperado, fala, gente, como que eu vou estudar esse monte de coisa? Como que eu vou fazer? É muita coisa para estudar, eu não vou conseguir e tudo mais. Bom, o que acontece em todos os concursos públicos para PEB 1, na parte de conteúdo específico, é uma divisão, vamos dizer assim, em 5 grandes áreas. Então, não importa o concurso, não importa a cidade, o município, não importa o certame responsável, né? Não importa se é Instituto Mais, VUNESP, Sesgran Rio, enfim, não importa qual a empresa que pegou esse concurso para fazer, todos os concursos são divididos essas 5 grandes áreas, né? Então, nós teremos autores dentro do edital que fala de processo ensino-aprendizagem, vamos ter autores que falam sobre alfabetização, sobre avaliação, sobre a profissionalização docente e sobre a legislação. Então, qual a melhor forma de estudar? Tentar
dividir todos os autores estudados nessas 5 grandes áreas. Por que eu coloco ali também a legislação? Porque, apesar da legislação ser a mesma, as publicações serem as mesmas, nacionalmente falando, né, a LDB, por exemplo, é LDB em qualquer município, porque é uma lei de diretrizes e bases nacional, da educação nacional. O parâmetro curricular nacional, as diretrizes nacionais, então, isso é uma grande área de legislação para todos os concursos. Mas que o que acontece? Dependendo do município, nós vamos ter ali legislação orgânica, ou seja, do município, coisas que pertencem somente ao município. Alguns municípios pedem um estudo do plano de carreira, outros municípios pedem resoluções que foram feitas exclusivas para aquela Secretaria Municipal de Educação, e é isso que a gente também tem que estar atento. A gente não pode falar assim, a legislação é tudo igual. Sim, da parte nacional, sim. Das publicações institucionais nacionais, sim. Só que existem legislações específicas de município que em alguns concursos no edital está pedindo e em outros não. Um exemplo, né, que nós estamos aí por vir, os concursos de Mairink e Sorocaba, aí na região. Mairink colocou coisas específicas do município, só que não tem tanta coisa com que se preocupar. Se eu não me engano, é só o plano de carreira que está colocado lá. Sorocaba, por outro lado, tem uma quantidade de resoluções internas do município absurda, é muita coisa. Então, tem que ler? Tem que ler sim. São resoluções curtas, às vezes de uma folha ou duas, expedidas nos gabinetes dos prefeitos, ali, coisa de vereador, é rapidinho. Não é um estatuto lá de 300 páginas, é coisa de 1, 2, 3, no máximo 8 lá páginas, algumas maiores com 15, alguma coisa assim, só que não é tanta coisa para estudar. Então, a legislação é uma coisa que precisa ser feita de maneira específica, de acordo com cada edital. O que eu quero dizer para vocês dessas 5 grandes áreas, né? A primeira é o processo ensino-aprendizagem. Os autores que falam sobre o processo ensino-aprendizagem vão falar sobre como o aluno aprende, né? Como o aluno adquire conhecimento, como o professor deve trabalhar nesse processo. Então, quando você começa a ler ali o resumo, ou a resenha, ou assistir um vídeo, ou um livro de um autor, primeira coisa que você precisa olhar ali e entender do que esse cara está falando, quem que é esse autor, do que esse autor está falando, né? E aí, quando você coloca esse autor na caixinha do processo ensino-aprendizagem, nossa, esse autor fala sobre processo ensino-aprendizagem. Quando você reconhece isso, quando você percebe isso, o que você já tem que ter em mente? Que esse autor vai falar sobre a construção do conhecimento, sobre como esse aluno adquire o conhecimento, o professor, que é o mediador. Por que eu estou dizendo isso? Porque independente do autor que você estiver estudando, se ele vai falar, se o foco dele é o processo de ensino-aprendizagem, ele sempre vai colocar o aluno como um aprendiz construtor do seu próprio conhecimento, né? Do que esse aluno é capaz? Ele é capaz de tudo. O que esse aluno traz? Bagagem, conhecimentos prévios. E o professor? O professor é o mediador nesse processo. O professor é aquele que vai ajudar o aluno a construir o seu conhecimento. O professor entra com o seu plano de aula bem definido e não tem um norte, mas ele não é engessado. Esse plano de aula pode mudar ao longo do caminho, de acordo com o que o aluno apresenta em sala de aula. Então, os autores que falam de processo ensino-aprendizagem vão falar sempre sobre isso, sobre a construção do conhecimento, o professor ajudando e o aluno, eu brinco, né, nos cursos preparatórios presenciais, coloquem o aluno, gente, num pedestal, o pedestal ali, iluminado, lindo. O aluno é o centro do processo ensino-aprendizagem, né? O aluno, ele constrói o seu conhecimento, precisa sondar os seus conhecimentos prévios. Por que processo ensino-aprendizagem? Porque ele não tem rupturas, ele não é estanque, ele não é engessado, é um processo que começa e vai começa no primeiro dia de aula,
vai até o fim do período letivo com aquele professor, mas o processo em si ele não termina nunca. A cada ano vai melhorando, a cada ano o aluno vai adquirindo mais conhecimento e o professor é aquele que trabalha para que o aluno consiga construir, avançar, adquirir conhecimentos, mobilizar conteúdos. Então, esse processo ensino-aprendizagem, tudo isso vocês têm que ter em mente enquanto estiverem lendo o material, né, o material de estudo ou assistirem algum vídeo. Começou a falar do aluno, como o aluno aprende, como o professor faz a mediação, é processo ensino-aprendizagem. Então, vocês colocam nessa caixinha do processo ensino-aprendizagem, aluno capaz, construtor do conhecimento, que possui conhecimentos prévios, que vai evoluindo e se desenvolvendo no seu processo cada vez mais. O professor é aquele que ajuda, que auxilia, que faz a mediação, que prepara as suas aulas não de maneira engessada, mas sempre conduzindo da melhor maneira possível o aluno, para que seja garantida a ele o melhor processo de ensino-aprendizagem para que ele evolua sempre. A outra caixinha é a caixinha da alfabetização. Nesse nome aí, eu coloquei alfabetização e tem uma imagem aí também, alfabetização e letramento. Aí vocês também podem entender como processo de aquisição de leitura escrita ou processo de aquisição da língua escrita. Então, tudo isso entra em alfabetização. Muitas vezes, quando a gente olha alfabetização, a gente reduz esse nome ou esse processo alfabetização a uma coisa do beabá, sabe? Da professora ali tá ensinando a beabá, as letras, os símbolos, e não os signos, e não é isso somente. Então, expanda esse conceito aí de alfabetização, abra sua mente, faça uma expansão aí de alfabetização e entenda esse processo como um processo mais amplo, de processo de aquisição da língua escrita, de processo de aquisição do letramento. Então, é um processo mais amplo. Quem está nessa caixinha aí da alfabetização? Ana Teberoski, Magda Soares, Thelma Vaz, a gente tem a Emília Ferreiro como principal, né? E o que é essa caixa? O que vai dizer quando eu começar a ler? Nós temos outros autores que falam sobre isso? Temos. Independente do edital, independente do autor que fale sobre isso, todos concordam com a mesma ideia, que o processo de alfabetização é formativo, como avaliação lá, que eu já vou falar daqui a pouco, mas é um processo de formação para criar alunos, para desenvolver alunos escritores e leitores. Os textos devem ser com função social real. O que esses autores falam, né? Que os textos escolares são textos com pretexto. Sabe aqueles textos que estão no livro que não têm função social real? Vou dar um exemplo aqui. O Chico Bolacha chegou na chácara num dia de chuva com a galocha encharcada, né? Então, lá para um pretexto para ensinar os sons da CH e X e não sei o quê, os fonemas, né? Então, esse texto, no mundo real, né, na sociedade, esse texto não existe. Esse texto é um texto escolar, ou, como alguns autores falam, um texto colocado para pretexto de ensino. Então, qual é o texto que nós devemos apresentar para os nossos alunos? Textos com função social real. Texto que existe na sociedade. Então, bulas de remédio, convites, gibis, contos de fadas, poemas, texto de música, texto com função social real. Para quê? Para que o processo de aquisição de leitura escrita seja feito através de letramento. Enquanto eu alfabetizo esse aluno, eu letro. Por quê? Porque com os textos de função social real, ele vai se tornar escritor e leitor social produtivo, com conhecimento crítico e conhecimento de mundo. E o professor, nesse processo? O professor é o mediador também, que vai proporcionar textos
com função social real, para que o aluno atinja o letramento, a sua concepção de alfabetização seja expandida, para que ele possa evoluir no processo, para que ele possa adquirir a leitura e a escrita para se desenvolver na sociedade. Então, quando você expande esse conceito, a alfabetização vai muito além da aquisição de um código. Tem uma autora na Teberos, que acho que é Emília Ferreiro também. Ela fala assim, quando o professor quando o professor acha que a alfabetização é uma aquisição de um código escrito, simplesmente isso, então o que ele vai fazer? Ele vai ensinar o aluno um código, vai ensinar letrinha, vai ensinar sílaba, depois vai ensinar palavra, vai ensinar a formar frase, e isso é vazio de significado e sentido social. Quando o professor acha, acredita que o processo de alfabetização é um processo social, aí ele vai trabalhar para que seu aluno expanda o seu conhecimento, seja letrado numa sociedade letrada, tenha conhecimento de mundo, com função social real, para que ele leia, produza textos, interprete e tenha uma aprendizagem significativa de qualidade. Ok? Vamos para o próximo. O próximo conteúdo, a caixinha, vamos dizer assim, é a avaliação. Então, nós já vimos processo ensino-aprendizagem, coloca os autores que falam de processo ensino-aprendizagem tudo lá. Aí vocês podem até me perguntar, como que eu vou saber? A hora que vocês começam a ler, às vezes pelo título do livro, do próprio título que está lá no edital, ou a hora que você começa a ler a introdução, você já fala, esse autor é de processo ensino-aprendizagem, então coloca ele lá. Ou você começa a ler e fala, aquisição de leitura escrita, alfabetização, letramento, na caixinha do letramento, na caixinha da alfabetização. E tem outra caixinha, vamos dizer assim, que é a avaliação. São autores que são dedicados a falarem sobre a avaliação. Tem autor que fala de processo ensino-aprendizagem e avaliação? Tem, alguns. Então, vamos colocá-los ali, vamos colocá-los em duas caixinhas? Sim. Eles falam do processo de ensino-aprendizagem e aproveita, já fala de avaliação. Mas tem autores mais específicos, Jussara Hoffmann, o próprio Lucchesi, que vão falar de avaliação e só, Vão falar sobre o processo escolar, tudo mais, mas com foco específico na avaliação. Gente, a avaliação talvez seja o mais difícil, A avaliação, por que eu falo assim, o mais difícil? Por quê? A avaliação que a gente lê lá nos livros, a avaliação que a gente tem lá dos autores é totalmente diferente da avaliação que temos na escola. Então, por isso que eu falo que é o mais difícil. Talvez, de tudo que a gente tenha na escola, o que mais se distancia do ideal é a avaliação. Por que eu falo ideal? O que está nos livros é o ideal. O que os autores colocam nos livros é como era para ser, mas não é. Então, por que é tão difícil? Por que a gente, quando está lá, acaba errando as questões de avaliação no concurso? Porque a gente tem vivências. A gente tem vivências como aluno, porque todos os professores foram alunos um dia. E nós temos as vivências que nós estamos ali como aluno, temos as nossas vivências como professores, e estamos sentados em frente a um concurso que, segundo esses autores, não deveria ser feito, porque é um teste, é um exame, e a pessoa deve ser avaliada na sua maneira global de ser. A avaliação deve ser formativa. Então, ou seja, o resumo de tudo, Por que a avaliação é tão complicada? Porque distancia totalmente da realidade. O ideal não é o real. O que nós vivemos no real é um sistema de avaliação ruim, que os autores falam, classificatório, para colocar lá o aluno, esse vai passar, esse vai repetir, e os autores falam que isso não deve ser feito, Então, o que é o correto? O que vai cair lá no concurso? O que vai cair na prova? O que é a avaliação? A avaliação é um processo que começa
lá no primeiro dia de aula, com uma avaliação diagnóstica. Ah, essa avaliação diagnóstica é para saber quem já vai repetir de ano e quem vai passar, né? É uma avaliação para avaliar o aluno, para dar uma nota para ele? Não, essa avaliação diagnóstica, como o nome já diz, é para sondar os conhecimentos prévios que aquele aluno já possui. E, a partir disso, colocar o ponto lá de partida do trabalho do professor. Então, a avaliação é um processo, quiser anotar aí, formativo, né, de formação. Qual que é a palavra ruim, que é o contrário de formativo? Somativo. Porque não vai somar um monte de nota, não vai somar o que ele tirou no primeiro bimestre, as 3 provas, no segundo bimestre, vocês olham assim para mim e falam, não vai fazer isso. Segundo os autores que falam sobre avaliação é um processo formativo, contínuo, não tem paradas para você avaliar o aluno, não tem exame, não tem prova final, não tem momento que você para e faz uma avaliação, porque é um processo onde você vai formar o aluno e não somar. Somativo é ruim. Quando você faz lá uma prova para ver se o aluno vai passar ou vai repetir, isso está errado, isso é ruim, né, na concepção dos autores. Você faz uma prova para dar uma nota para o aluno? Não, de jeito nenhum. Por que você avalia? Porque você quer saber como está o processo, como está o andamento do processo ensino-aprendizagem. Então, a avaliação é constante. A avaliação que você faz em relação ao aluno é para nortear o trabalho do professor. Não é para dar uma nota para o aluno, não é para falar, você está ruim, você está mais ou menos, faz uma fileira lá do bom, uma fileira do mais ou menos, uma fileira do ruim, pelo amor de Deus, está errado, né? A avaliação ali contínua, formativa, avaliação mediadora. Mediadora do quê? Do processo ensino-aprendizagem. Ela vai mediar o quê? O trabalho do professor e o progresso do aluno. Então, a avaliação, eu sempre falo, né, para os alunos que fazem o preparatório, tira o pé do freio, desencosta do freio de mão ali, muito cuidado com a avaliação, muito carinho, né? A avaliação é uma coisa excelente, desde que seja colocada a serviço do processo ensino-aprendizagem, desde que ela seja para formar o meu aluno, para tornar a aprendizagem significativa, desde que o professor seja o mediador desse processo, que vai reconduzir o seu trabalho de acordo com a avaliação do aluno. Então, esquece essa história de avaliação, igual eu pego em provas às vezes, né? Tá escrito lá, avaliação em uma das alternativas. Avaliação é para colocar os alunos mais aptos ao próximo aprendizado e colocar de recuperação os alunos que ainda não alcançaram. Quando a gente lê isso, a gente fala, lógico, é isso mesmo, né? Porque não é isso que acontece na escola? Não é? É ou não é? É, né? Então aí a gente acaba marcando. Só que não, né? A gíria é isso. Só que não. A avaliação, e aí que são as pegadinhas. Por isso que eu falo que a avaliação talvez seja o mais difícil, porque a gente lê ali a alternativa e fala, sim, é exatamente isso que acontece na escola. Só que naquele momento da prova, você não vai, do concurso, você não vai colocar exatamente o que acontece na escola, mas você vai colocar a visão dos autores. É para isso que eles estão no edital. É por isso que as obras deles estão no edital, para a gente poder estudar e responder com clareza. E aí, por que é isso? Isso é importante, ter lá essas caixinhas, porque a hora que eu começo a ler lá a avaliação, leio lá no enunciado, igual eu falo para o pessoal, que presente de Natal já está no enunciado. Segundo fulano, a avaliação, você já, avaliação. Avaliação formativa, processo. É para dar nota para repetir o aluno? Não. É para fazer exame no final para ver quem vai passar de ano? Não. A avaliação é para reconduzir o trabalho do professor. Qual que é a boa? Formativa. Qual que é a ruim? Somativa. O professor, mediador do processo. Avaliação, mediadora. Do quê? Do trabalho do professor e da aprendizagem do aluno. Beleza? Vamos para a próxima? Próxima caixinha.
da profissionalização docente, próximo assunto aí, né? O que é essa profissionalização docente? Quem são esses autores que falam da profissionalização docente? Nós temos Paulo Freire, Terezinha de Azeredo Rios, acho que todo mundo que já fez concurso já viu Rios lá, né? Ela cai muito. E mesmo que ela não esteja no edital em si, ela é citada em vários autores com a PUD, né? Então tem um outro autor lá que escreve e coloca a Terezinha de Azeredo Rios em sua citação. Então, ela vai estar sempre nos concursos. É como Piaget, Vallon e Vygotsky, outro exemplo, né? Mesmo que eles não estejam presentes no edital com os nomes deles lá, né? Piaget, mesmo Vygotsky, Vallon, mesmo que isso não esteja lá, eles estarão presentes em todos os concursos, porque todos os autores são pós-piagetianos, pós-Vygotsky, pós-Vallon, todos eles escreveram com base nesses grandes autores que vieram antes, estão entendendo? Então, alguns conceitos, algumas concepções, algumas coisas nunca vão mudar. Apesar de trocar os autores, nós teremos ali sempre uma fundamentação teórica igual. Uma fundamentação teórica que vai subsidiar outros autores. Então, alguns clássicos sempre estarão presentes. Profissionalização docente, que raio que é isso? Quando fala em profissionalização docente, a gente fala do professor, da formação continuada, né, da importância da formação continuada do professor. Essa parte também é muito política, não política no sentido de partido político, a política partidária, não é isso. É político em termos de compromisso técnico, compromisso ético, compromisso profissional, compromisso político. Então, esses compromissos, quando fala lá, o professor no seu compromisso político, profissionalização docente. Pegou outra questão lá, de acordo com Rios, quando fala Rios, gente, vocês já coloca na caixinha da profissionalização docente, porque ela só fala disso. É uma autora que dedicou, vamos dizer, toda sua pesquisa a isso, a profissionalização docente. E essa profissionalização docente, vocês podem entender também como empoderamento do professor, esse empoderamento de ser genuíno na sua formação, de conduzir os seus estudos, de fazer a capacitação continuada, a formação continuada, tem gente que não gosta desse nome, né, capacitação, mas então tá lá, formação continuada, estudar sempre, preparar as suas aulas, ter um compromisso ético, político, estético, como a Terezinha diz, moral, civil. Qual é esse compromisso? Vocês já leram alguma coisa sobre escola sem partido? Tem a ver um pouco com isso, né? Que o professor tem que ir na escola para quê? Para dar aula com o seu compromisso profissional, ético, político, ele deve ser genuíno, o professor deve ser consciente, crítico. Consciente do quê? Das diferenças que existem na sala de aula, né? Suspender o julgamento, né? Não fazer julgamentos dos seus alunos sobre a família ou sobre a sociedade. Não tem julgamento, tem o quê? Entendimento, tem pareceres. Então, o professor é aquele que deve ser um profissional. E aí ele tem que levar em conta também a afetividade, né? Tem estudos que falam sobre isso, a questão da afetividade, da empatia com relação ao seu trabalho, com relação à sala de aula. Então, quando fala de professor ali, ou de compromisso político, ou de compromisso ético ou moral, lembrem disso, ninguém tem culpa, tá? O governo não tem culpa, o diretor não tem culpa, o coordenador, ninguém tem culpa. Quem tem culpa? Ninguém tem culpa. O que a gente tem é responsabilidade. O professor é responsável, consciente, crítico e principalmente participativo com os seus pares. Quem manda na escola? Ninguém. Não existe verticalidade. Aí vocês vão falar assim para mim, ô professora, aí tá difícil também, né? Que quem manda lá na minha escola é a coordenadora. Ou alguém vai falar assim, tá difícil, que quem manda lá onde eu trabalho é a diretora.
é aquela questão da avaliação também da realidade, né? Que a realidade às vezes é diferente. Qual que é o ideal? Horizontalização é o ideal. Então, o que quer dizer essa horizontalização? Todo mundo trabalhando junto, participando, dando o seu melhor, recebendo o melhor do outro, para que juntos cheguem a plano de aula, cheguem a pensar no aluno, preparar o seu planejamento. Aqui também entra a questão do PPP, né, do projeto político pedagógico. Quem é responsável? Todos, ninguém faz nada sozinho. Lembrem sempre do coletivo, da participação, da horizontalidade, né, de todos participando. Para quê? Para que a escola seja um lugar onde o aluno possa se desenvolver através da intervenção positiva, consciente, genuína e capacitada do professor, que pensa na sua formação constante, que estuda, que trabalha, que prepara, que tem consciência ética, que tem compromisso político. Então, questões lá, por exemplo, que vão estar assim, cada professor deve se preparar de maneira isolada. Não, isolado já está errado. Cada professor, no seu individual, eita, já está errado. O professor deve, então, se firmar na sua formação inicial. Esquece, é um constante. A profissionalização é eterna, né? Do primeiro dia que o professor lá entrou na faculdade até ele aposentar. Ele tem que estudar sempre, ler sempre, se preparar o seu plano de aula de maneira política, crítica, consciente. Ele é um profissional atento a tudo que acontece, à sociedade, ao seu aluno em sala de aula. Ele sabe trabalhar em grupo para que o bem comum da escola seja atingido, né? A parceria com as famílias. Então, toda essa parte aí está dentro da profissionalização docente, essa caixinha que, vamos dizer assim, coloca tudo no colo do professor, né? Toda a responsabilidade, ética da sua formação. Estou sendo repetitiva já, mas coloquem tudo para vocês, puxem a responsabilidade para vocês, lembrando do coletivo, lembrando de que ninguém faz nada sozinho. Então, eu tenho a minha responsabilidade dentro de um grupo. Eu sou profissional dentro de um grupo, então eu colaboro com esse grupo e também recebo o que o grupo tem para me ajudar em busca do bem comum, porque é tudo coletivo, ninguém faz nada sozinho. Por último, a legislação, que eu já conversei com vocês no início, então fiquem de olho na legislação de cada edital, né? Porque a gente tem que ficar ali atento se o edital está pedindo a legislação só do Brasil, que é nível nacional, se a legislação está pedindo algo específico, uma coisa do Estado de São Paulo, por exemplo, das secretarias do Estado de São Paulo, que aí já não é nacional, mas tem a ver com o currículo paulista, por exemplo, né? Se em algum concurso caiu o currículo paulista, então tá lá na parte do governo do Estado, não é nacional como a LDB, por exemplo, ou o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma coisa mais focada. E as leis orgânicas ou as resoluções de secretaria, que aí é nível de município. Aí é uma coisa bem local mesmo, e tem que ler, porque muda de município para município e muito, então você tem que estar ali atento para ver o que vai cair, o que é. Gente, um resumo, sempre leia com muita atenção todo o edital, tudo. Leia tudo. Ah, mas o edital tem 50 páginas, vai lê tudo. Tem gente que perde prazo, perde... sei lá, informação importante, porque não leu o edital, né? Tava lá no edital, tava escrito, tava lá colocado. O que tá no edital, gente, é lei. Eu lembro ano passado que deu um rolo com o negócio de abertura de portão, fechamento de portão, porque alguém levantou essa lebre aí que o portão tinha fechado, ou tinha gente entrado e depois fechou o portão, e tava lá escrito no edital o que ia acontecer, né? E aí alguém viu outra coisa parecida em outro lugar e achou que ali aquele comportamento deveria ser repetido, e não funciona assim.
é diferente de um edital para outro, né? Vou dar um exemplo aqui, Mairink, por exemplo. No dia da prova de Mairink, que ainda vai ser definido, você vai levar a sua pós-graduação, o seu título lá, dentro de um envelope lacrado, tá tudo escrito no edital. Você vai levar o seu título e entregar, vai imprimir, vai fazer, vai levar no cartório, enfim, vai colocar, tem lá tá lá no edital um modelo que você tem que preencher, colar no envelope e levar o envelope lacrado, né? Sorocaba não é no dia da prova. Sorocaba não vai aceitar título se você não passar no concurso. Então, primeiro você tem que passar na prova objetiva. Quem vai fazer cargos de gestão que tem redação, por exemplo, em Sorocaba, você tem que passar na prova objetiva, daí a sua prova objetiva você passou, aí vão corrigir a sua redação. Se na sua redação você não conseguir a pontuação para passar, aí é cancelada a sua redação e também a sua prova objetiva, e aí você está fora do concurso. Está lá no edital. Continuando, se você passar na prova objetiva, aí vão corrigir a sua prova de redação. Se você passar na objetiva e na redação, aí você vai apresentar os seus títulos em outubro. E essa apresentação não é física, né? Você não vai lá levar o diploma. Você vai entrar no site da VUNESP, vai fazer o upload desse arquivo e mandar. E tem o dia certo para mandar, não é o dia que você quiser, tá lá no edital. Outra coisa, não vão aceitar em Sorocaba títulos que você tenha conseguido depois do dia 12 de junho, que foi o último dia da inscrição. Então, tudo isso tem lá no edital. É muita coisa? É muita coisa. Mas tem que ler? Tem que ler. É outra parte importante, né? Muitas vezes a gente pensa que é só fazer a prova. E estudar para fazer a prova é só uma parte de tudo que a gente tem que estar por dentro, tudo que a gente tem que saber com propriedade, né? Do que está acontecendo, qual o processo que eu estou participando, como que vai ser, vai contar título, não vai contar, como que vai ser, eu tenho que enviar. Então, tudo isso leia. Não fica perguntando para as pessoas, né? Pode perguntar para mim. Tem muita gente que pergunta para mim. Pode continuar perguntando, não tem problema. O pessoal sabe que eu leio tudo mesmo, né? Então, manda mensagem para mim. Podem continuar perguntando, eu ajudo. Mas não perguntem para pessoas que não leram todo o edital, que desconhecem, que se a pessoa falar para você, eu acho, esquece. Porque não dá para achar num caso desse, gente. Tem que ter certeza, né? Então, leiam tudo. Tem dúvida? Pergunta para alguém que leu também, estudem junto o edital com outra pessoa, mas saibam tudo o que está acontecendo ali. Outra coisa importante, a sua saúde física, sua saúde emocional, equilibradas, né? Eu trabalho há muitos anos já com cursos preparatórios para concursos, e eu já, infelizmente, soube de meninas excelentes, de professores excelentes, que perderam prova porque ficaram doentes, de ansiedade, né? Não conseguiram ir no dia da prova. Então, a saúde física e a saúde emocional precisam estar equilibrados, né? Eu vou deixar depois nos comentários um link para vocês acessarem sobre a dieta do concurseiro, né? O que é essa dieta do concurseiro? São alimentos que a gente ingere no dia a dia. Não precisa fazer dieta, cortar nada, não é nada disso. São alimentos que você precisa comer, na verdade. Então, são alimentos que você ingere. Tem alguns lá que seria legal você cortar, que faz mal para todo mundo. Imagina para quem vai ficar ali 4 horas na frente de uma prova, né? E todo o emocional ainda fervilhando. Então, tem alguns alimentos para você ingerir que esses alimentos vão favorecer o seu pensamento, o seu cognitivo, vai fazer você lembrar das coisas, vai fazer você ter atenção ali na hora da prova. Quantas vezes, acho que já aconteceu com vocês fazerem a prova, mandarem gabarito, tudo certo. Pegou a prova, chegou em casa, antes de sair o gabarito, você já viu que você tinha errado. Você olha ali e fala, eu errei essa, não era isso. Meu Deus, eu sabia. Ou quando sai o gabarito, você fala, nossa, eu sabia essa, não acredito que eu errei, né? O que acontece? Você já estava cansado na prova, você já estava esgotado. Então, esses alimentos que você começa a consumir aí 1 mês, mais ou menos, antes do dia
do concurso já vão fazer o seu organismo, seu metabolismo, seu cognitivo trabalhar numa outra frequência, numa frequência que vai te favorecer, de lembrar as coisas, de conectar informações, de entender o enunciado, de não deixar escapar nada a hora que você estiver lendo. São coisas que são alimentos que vão te deixar em alerta. E o emocional também é muito importante. É ter paz, é ter equilíbrio, é ter clareza que você está fazendo a sua parte. Você está estudando, você está se preparando, você está lendo. E aí, o que você controla? O seu estudo. Você vai controlar o resultado da prova? Não, fique em paz. Você vai controlar o número de inscritos? Ai, quanto será que vai ter de inscritos? Será que vai ter muita gente? Para. Equilíbrio. Fique equilibrado. Aliás, nós vamos falar disso amanhã, na live de amanhã, inteligência emocional, saúde emocional, para você ter esse equilíbrio, essa paz, esse entendimento de que o que você pode controlar, você controla, né? Você está estudando, você fez a sua inscrição, você está vendo a minha live aqui, eu estou fazendo a minha parte, você tem que pensar isso. Eu tenho controle do que é a minha parte, do que eu estou fazendo. As coisas que eu não controlo, paz, eu não controlo mesmo. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que acontece, como diz minha mãe, ver o que acontece para ver como é que fica, né? Então, paz, eu não consigo controlar as coisas que estão fora de mim. Eu vou perder meu tempo, eu vou perder minha saúde, eu vou perder minha paciência, meu equilíbrio, minha paz. Para, gente, né? Foco no que eu posso controlar. No que eu não consigo controlar, eu fico em paz. E entrego nas mãos de Deus, entrego nas mãos do universo, o que fizer sentido para vocês, entrego para algo maior, porque eu não tenho esse controle, então eu vou trabalhar e vou ter foco aonde eu posso controlar. Onde eu não posso, paz. Concurso de Mairink, concurso de Sorocaba, estamos aí esperando, ansiosos, né, por esses concursos. Muitos professores, hoje eu dei dica de PEB 1, mas quase todas as dicas que eu dei aqui também servem para quem vai prestar cargos de gestão. Sorocaba, a gente tem supervisor de ensino, diretor, vice-diretor, orientador educacional, vários PEB 2, acho que para todos os cargos, e PEB 1. E Mairink, a gente tem assistente de diretor e PEB 1 também. Então, essas dicas são valiosas para vocês na hora de estudar, tá bom? Todo ano eu faço curso preparatório. No passado nós tivemos, perdi a conta, das turmas lá de São Roque, acho que foram 12 turmas, alguma coisa assim. Esse ano, infelizmente, por causa da pandemia, nós não vamos ter o preparatório presencial, né? Não temos como fazer, mas eu compilei todo o material de Mairink, todo o material de Sorocaba em arquivos PDF, né? Esses arquivos estão montados e foram compilados exatamente de acordo com o edital. Então, português está separado lá o curso por assunto, só o que vai cair em Sorocaba, só o que vai cair em Mairink. Matemática, separado, só o que vai cair. Sorocaba nós teremos estatística também para os cargos de gestão, então está lá separado item por item, arquivo por arquivo, todos os autores pelo nome do autor separado. Quando abre lá, clica o arquivo, tem um resumo, tem a resenha, ou tem o livro completo, tudo para você estudar. Aí, se você quiser saber mais os valores, como que faz a entrega no material, como que você pode estar comprando, é só clicar no link aí que eu coloquei na descrição, e aí, clicando ali para saber mais, você já vai receber todas as informações, tanto do concurso de Mairink, quanto do concurso de Sorocaba, o que você tiver interesse, tá bom? Guardem essas dicas, são preciosas, comecem a estudar hoje, né? Comecem a se preparar, tanto emocionalmente quanto fisicamente, e a parte acadêmica também, estudem, leiam, procurem saber qual o seu sistema representacional de estudo, né? Se você, traduzindo isso, eu não gosto de assistir vídeo, me cansa, né? Aqueles vídeos de YouTube que tem lá a matéria tal, eu não gosto, então não assiste, isso daí não tá te ajudando. Você gosta de ler? Prefere ler? Então leia, pega PDF, vai ler, vai se preparar, faz resumo. Eu gosto de fazer simulado, parece que com simulado eu já vejo as questões, eu já aprendo mais. Então, percebam o que te favorece. Percebe, quando você está estudando, o que te favorece? Quando você termina de estudar, você fala, aprendi muito hoje. O que você estava fazendo? Estava assistindo vídeo?
estava lendo, estava escrevendo, estava fazendo resumo. Tem aluno, tem estudante, né, que tem que escrever. Nem que for para copiar o que está ali, a hora que escreve, grava, não é assim? Ah, é frescura. Não é, gente, é a sinapse do seu sistema representacional, é a forma como você aprende. Tem gente que tem que ficar parado, focado, assistindo um vídeo e ele vai aprendendo tudo, né? Tem gente que tem que pôr fone de ouvido enquanto tá lendo. Tem gente que se pôr fone de ouvido vai dançar. Eu, por exemplo. Com fone de ouvido tocando música, eu vou dançar, abandono o estudo. Então, comecem a perceber o que favorece você na hora do estudo. Tem que estar em silêncio? Tem que ser lá fora? Tem que ouvir música? Tem que assistir vídeo? E foquem no que te favorece e estudem cada vez mais dessa maneira. Bons estudos para vocês, boa sorte, professores, né? E vale tudo, vale estudar, vale oração, vale pedir oração para o colega, vale fazer voto, vale tudo, né? E vale principalmente fazer a sua parte, né? Igual eu falei outro dia para uma professora, ela falou, eu entreguei na mão de Deus e tudo mais, e não sei o que, quero que Deus faça a parte dele. Peraí, Deus já fez a parte dele, que foi colocar o edital de concurso, né? O universo já conspirou, oba, vai ter concurso, então, o que tá agora? Qual que é a bola da vez? Está no nosso colo, agora é com a gente, agora é a gente que tem que ir lá estudar, pegar o material, olhar com atenção, se preparar emocionalmente, ter paz, ter luz, ter clareza, né, para se preparar da melhor maneira possível. Eu espero vocês amanhã, tá bom? Espero vocês amanhã com a inteligência emocional. Eu vou dar dicas para vocês, aí para professores, para pais, para mães, para qualquer pessoa, como desenvolver a sua inteligência emocional, como desenvolver os pilares que todos nós temos da nossa inteligência emocional para vivermos mais em paz, feliz, nessa época de pandemia onde parece que está todo mundo doido, a gente fica lá, pleno, né? Então, a gente vai trabalhar amanhã um pouco da inteligência emocional. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido valioso para vocês. E qualquer dúvida, eu estou à disposição. Só clicar em Saiba Mais para saber mais. Podem me chamar no WhatsApp e estamos juntos, tá bom? Boa sorte para todos. É o meu desejo sincero do fundo do meu coração. Beijos. Obrigada pela companhia até agora. Tem uma galera aí ao vivo. Vou deixar gravado para vocês poderem assistir quantas vezes quiserem e para poder compartilhar com outras pessoas. A live vai ficar gravada aí para vocês, tá bom? Super beijo, gente. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!